Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço, em nome da CPTM, o convite feito pela IAMESP e a sua organização. E vamos falar aqui sobre um sistema corporativo de informações georreferenciadas. Vamos tratar do uso de uma ferramenta de geoprocessamento no âmbito da CPTM. Não trataremos aqui de produto final, de trem, de estação, mas trataremos de modernização no sentido de capacitação da organização para fazer frente aos seus desafios. A questão de gestão de território na CPTM, ou gestão do espaço físico sob a qual ela está implantada, sempre foi tratada, tradicionalmente, até 2010, do ponto de vista de gestão de patrimônio. Preocupada, então, em controlar as variáveis dos limites patrimoniais da companhia, da documentação legal e regularização fundiária dos seus espaços, valorização dos seus ativos, aspectos tributários envolvidos com o IPTU, o uso desse território, a sua permissão, a permissão do uso desse território por terceiros, a aquisição de áreas, alienação de áreas através de processos licitatórios, ou seja, a questão do espaço sempre foi tratada do ponto de vista de gestão de patrimônio. A partir de 2011, procuramos tratar a questão de território, as questões de patrimônio, dentro de uma visão mais ampla de gestão de território, em que se haveria preocupação não só com os aspectos patrimoniais, mas também com a possibilidade de uso desse território. Quer dizer, não basta ser o proprietário do território, ter o domínio, porque o território, em geral, principalmente na região metropolitana de São Paulo, densamente ocupada, existem restrições para o uso desse território, restrições legais, tanto do ponto de vista de legislação urbanística, quanto do ponto de vista de condicionantes ambientais, que limitam e condicionam o uso do território. Então, abrangeu a preocupação na gestão ambiental, teve que tratar de outras variáveis e outros componentes até então não considerados na gestão de patrimônio. Então, nós vamos falar um pouco dessa complexidade que é o território da CPTM, que de 260 quilômetros operacionais, dentro da região metropolitana de São Paulo, densamente ocupada, que interagem com a sua vizinhança e provoca impactos na sua área externa, assim como é impactada por ações dos seus vizinhos. Esse território tem um formato linear, de conformação variável, mas linear, com alguns estreitamentos, alargamentos e saliências, e ele não é inteiramente da CPTM, o seu domínio. No caso da linha 7 e 8, integralmente a faixa ferroviária foi, na cisão patrimonial, transferida pela Ferrovia Paulista da antiga Ferrovia Paulista, a FEPASA, para a CPTM. Já as linhas 7, 10, 11 e 12, elas são... a faixa ferroviária, o seu domínio é compartilhado. Uma parte é CPTM, que foi recebida da CBTU. Outra porção dessa faixa ferroviária está sob gestão da MRS, através de um contrato de concessão sob gestão do Ministério de Transportes, DENIT. Outra fração desse território
está sob a gestão da SPU, da Superintendência do Patrimônio da União, sob gestão do Ministério do Planejamento. Então, só do ponto de vista de domínio e de parceiros, nós já temos uma situação bastante complexa, porque partilhamos o uso da faixa ferroviária. Esse território tem vários usos. Fundamentalmente, o primeiro deles, obviamente, é o uso operacional, onde estão instaladas todas as instalações ferroviárias, as vias, estações, pátios, oficinas, unidades de apoio. Temos também áreas não operacionais, de uso comercial, áreas institucionais, temos residenciais ainda, herdadas das nossas antecessoras, onde funcionalmente era importante ter residência para funcionários dentro da ferrovia. Atualmente isso já não é mais necessário, já não tem mais a funcionalidade que teve no passado, mas, no entanto, ainda convivemos com isso. Hoje nós temos cerca de 200 residências na faixa ferroviária utilizada por funcionários da empresa. Nós temos também um uso ilegal de ocupações, invasões e reassentamentos, principalmente os precários. Nós temos aproximadamente mais de 1.000 famílias ocupando o território da CPTM de forma irregular. Além disso, nós ainda partilhamos esse território com empresas fornecedoras de infraestruturas de serviços públicos, como é o caso da Sabesp, como é o caso das empresas de telefonia e comunicação, como é o caso da Eletropaulo, das empresas de transporte de gás, petróleo, etilenoduto. Então, além de tudo isso, partilhamos o uso da ferrovia com infraestruturas de empresas e concessionárias prestadoras de serviço público. Bom, além disso, estamos dentro de 22 municípios da região metropolitana de São Paulo. Cada um desses municípios da região metropolitana de São Paulo tem seu zoneamento, tem sua legislação de uso de solo, tem seu plano diretor, tem seus projetos colocalizados, seus projetos de expansão, seus projetos de sistema viário, de integração com as estações, seus projetos de viadutos, de transposições da ferrovia, de saneamento, de drenagem urbana, de habitação, que são projetos colocalizados que convivem com a CPTM, com os quais nós temos que interagir, tanto para a nossa operação, como para o planejamento da nossa expansão futura. Além desse contexto, nós temos ainda as condicionantes de natureza ambiental. A CPTM, a malha ferroviária da região metropolitana, hoje, sob gestão da CPTM, quando foi implantada em fundo de vale. Em fundo de vale, porque é plano, é mais fácil a implantação. Por isso que ela está na margem do Rio Tietê, está na margem do Pinheiros, nas margens do Juqueri, nas margens do Jundiaí e Tamanduateí. Que, na verdade, são áreas de preservação permanente, são áreas protegidas legalmente, o que impõe à CPTM mais um fator condicionante na consideração de planejamento e estratégias de uso do território. Com interferências com recursos hídricos e tudo mais. A CPTM, a malha ferroviária, pelas vantagens locacionais que ofereceu ao longo do tempo, do progresso e do desenvolvimento da região metropolitana, foi um dos elementos indutores da ocupação industrial ocorrida na região metropolitana. Então, muitas das... o ABC, por exemplo, ele teve seu processo de industrialização fortemente induzido pela presença da ferrovia.
numa época em que a legislação ambiental, o conhecimento da proteção do meio ambiente não vigorava. E esse parque industrial foi implantado sem os cuidados necessários, e hoje a CPTM é vítima de um processo de contaminação de uso do solo industrial na cidade de São Paulo e do seu entorno, né? E também é um condicionante importante tanto na sua operação quanto nos seus projetos de modernização, como foi o caso apresentado agora pelo Dr. Meca, no caso da implantação da Estação Brooklyn, né? E nós temos isso com muita frequência nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos. Além disso, nós herdamos um patrimônio histórico muito relevante para a cidade, para a região, para o estado e para o país, né? A ferrovia foi um dos primeiros empreendimentos industriais, a história da engenharia no Brasil veio com a ferrovia. E nós temos hoje, somos gestores de um patrimônio extremamente relevante, que é esse patrimônio das nossas estações e dos nossos conjuntos ferroviários, principalmente ao longo da linha 7 e da linha 10 da antiga São Paulo Railway, que também tem uma proteção legal, faz restrições com relação ao uso, à manutenção e à modernização e adaptação dessas instalações às necessidades de uma ferrovia moderna. Bem, então, a quantidade de variáveis que devem ser consideradas dentro de um processo de compreensão do território da CPTM é muito grande, né? Essa complexidade, tanto da natureza das instalações, do ponto de vista das pressões externas a qual se submete, nós não devemos esquecer que estamos tratando de quase 300 quilômetros de ferrovia em área urbana densamente ocupada em superfície. Em superfície. Cada milímetro da extensão da rede, ela conflita com o seu entorno. E sofre uma influência violenta da dinâmica urbana, que é muito intensa, e que todos conhecem. Além desse conjunto de informações completamente dispersas. Então, como organizar isso? Como sistematizar essas informações? E qual seria o instrumento adequado para fazer frente a essa situação? E, com isso, ter instrumentos para desenvolvimento de planos e de estratégias para fazer frente a essa situação. A ferramenta, a maioria daqui, acredito que conheça já, que é a ferramenta SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. Esse sistema é muito simples, porque ele permite que objetos gráficos, tipo um polígono, uma linha e um ponto, possam ser localizados numa base cartográfica, georreferenciados. E a eles, esses objetos gráficos, podem ser associados informações alfanuméricas e atributos, né? Com isso eu consigo espacializar a informação e ter um banco de dados em cima de uma base cartográfica georreferenciada. Além disso, essa espacialização eu posso fazer em layers e camadas, que me permitem tratar os assuntos, cada um deles isoladamente, e, posteriormente, fazer análises territoriais sobrepondo os vários layers, o que me permite considerar essa gama muito grande de variáveis para a produção de mapas temáticos que me permitam análises territoriais de acordo com a necessidade. Além disso, a ferramenta SIG atual, ela permite a interoperabilidade do sistema com outros sistemas pré-existentes. Então, a CPTM, nós temos outros sistemas, vários sistemas que rodam, como o SICOM, que é um sistema de informação da operação, nós temos o Apollo, que é um sistema de informação orçamentária e financeira,
Nós temos vários sistemas hoje em operação na CPTM. E um sistema SIG, ele permite a interação com esses sistemas de forma a dispor dessas informações já previamente sistematizadas. Então, foi escolhida a ferramenta SIG para ser a ferramenta que estaríamos, então, utilizando para sistematizar informações que possibilitassem análises territoriais para subsidiar estratégias e diretrizes para o desenvolvimento e modernização da empresa. Bom, nesse contexto, definido tudo isso, se contratou, através da STM, um consórcio com financiamento do Banco Mundial, dentro dos contratos de financiamento, e para montar esse sistema e sistematizar as informações. Esse contrato se iniciou em 2015. As informações foram sistematizadas em 3 grandes blocos, que seriam, então, a base ferroviária, onde eu teria uma base cartográfica na qual estaria inserida e georreferenciada todas as instalações ferroviárias, via permanente, nossas estações, subestações, as cabines seccionadoras, enfim, todas as instalações ferroviárias devidamente localizadas e georreferenciadas na base, com marcos quilométricos, enfim. Depois, um outro conjunto de informações territoriais. Esse conjunto, então, trataria das questões de domínio, cadastro de uso, infraestruturas, as áreas invadidas, uso e ocupação do solo, dados socioeconômicos do entorno, com dados de IBGE e tudo mais, legislação urbana, os zoneamentos, as operações urbanas, os projetos urbanos colocalizados dos municípios e valores imobiliários do seu entorno. Além disso, então, também um outro conjunto de informações ambientais, seriam, então, as áreas de preservação permanente, vegetação, os recursos hídricos, áreas de risco, inundação, áreas contaminadas, patrimônio histórico, ruídos e vibrações, lançamento de efluentes, resíduos, que nós somos vítimas de lançamento irregular de efluentes e resíduos na faixa ferroviária. Como nós estamos em fundo de vale e a cidade cresceu de costa para a ferrovia, é uma situação propícia para a existência de lançamentos irregulares de efluentes e esgoto na nossa faixa. E também isso tudo mapeado. Bem, esse conjunto nós conseguimos pegar todas as informações disponíveis, sistematizar essas informações e colocar dentro de um banco de dados. Um banco de dados hoje CPTM, que é um banco de dados corporativo, Oracle, e elas já estão, esse banco de dados foi sistematizado, foi implantado pelo consórcio, que foi através de busca de informações, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui já, mais ou menos, como é que ele está. Então, hoje a gente dispõe na CPTM de um viewer, que ele é via web, em que todas as pessoas que têm acesso à intranet poderá acessar as informações do banco. Então, essa web, ela é relativamente simples, utiliza-se de recursos de navegação típico desses sistemas, né, no qual podemos escolher a base cartográfica, pode ser uma imagem, pode ser um mapa, pode ser vários tipos de imagem que podemos usar, de fundo, né? E também podemos selecionar os layers das informações, os temas que se pretende a informação. Isso fica disponível para toda a companhia, né? Então, agora vamos começar a olhar. Aqui, por exemplo, nós estamos na região da Lapa, né, onde a gente já tem esse mosaico de cores aí, o que é CPTM, o que é da MRS e o que é da União, as áreas
em termos de limites patrimoniais. Não é? Aí, estamos aí adentrando no Pátio da Lapa. No Pátio da Lapa, nós temos várias unidades, uma delas clicada agora, por exemplo, é o Douro, que é manutenção de material rodante, né? Temos lá um outro equipamento que é enfim, a gente, com isso, conseguiu localizar, sistematizar informações sobre todas as instalações e edificações na faixa. Além disso, temos as informações da via permanente, né, ao seu eixo, os pórticos de rede aérea com a sua localização, né, os aparelhos de mudança de via, que são esses em vermelho, todos georreferenciados e com as suas tabelas de atributos, né, que especificam. Além disso, pelo fato dele ser ter a interoperabilidade, a gente pode entrar em sistemas outros de informação, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nós estamos entrando numa obra de arte. Na verdade, é um viaduto. Nós temos aí todos os dados desse viaduto. Podemos acessar, dentro do banco de dados, um arquivo que é de uso das nossas áreas de operação e manutenção que caracterizam essa obra de arte, né? Além do que, podemos também, agora aí o que é uma travessia. É uma travessia também caracterizada, né, com seus atributos, e agora, através do AutoCAD, eu posso entrar e ver o projeto dessa travessia. Então, eu tenho a facilidade de articular as informações todas, né, para conseguir a informação, o acesso, a velocidade do acesso da informação fica muito grande. Além disso, eu posso também, aí é um projeto futuro, que seria o projeto da estação Pompeia, né? Então, onde eu tenho aí também vários atributos, posso associar o projeto funcional e todos os dados relativos a essa futura estação. Aí agora temos também a área do projeto da estação Bom Retiro, né? Podemos também ter as informações de invasão, por exemplo, aí é a favela do Moinho, onde eu tenho todos os atributos, o número de famílias, o número de barracos, enfim, todos os dados que caracterizam essa ocupação. Como a gente não conseguiu fazer essa navegação em tempo real, eu estou fazendo ela com vídeo, gente. Então, se tiver alguma assincronia aí, é por conta disso, né? Agora aí, por exemplo, nós já estamos tratando de projetos colocalizados, né? Áreas cedidas. Então, aqui nós temos áreas cedidas. Aqui, equipamentos urbanos. Nós temos, está georreferenciado também, uma série de equipamentos urbanos de utilidade pública. Então, toda a rede de atendimento hospitalar, escola, está toda mapeada no entorno da ferrovia. E também aqui nós temos equipamentos urbanos, Sala São Paulo e outros. Projeto colocalizado. Aqui nós temos corredores, o projeto da Casa Paulista, o habitacional, e os projetos também da Prefeitura de corredor de ônibus. Então, os projetos colocalizados, dos vários órgãos que interagem no nosso entorno, foram levantados e estão todos processados e georreferenciados. Nós temos também... Aqui nós temos a operação urbana, mapeada a operação urbana, com todos os atributos de legislação, zoneamento e tudo mais, ali do ABC, ali no Tamanduateí.
Temos também a rede hídrica, né? Mapeada toda a rede hídrica do Tamanduateí no nosso entorno, que está aí, ó. Tá? Com o mapeamento de todos os pontos de alagamento. Nós temos essa informação que olha, aqui são as áreas inundáveis, né? Não, rapidinho. As áreas inundáveis. Mas, enfim, ele permite a interoperabilidade. Então, aqui tem um relatório da nossa operação sobre essas informações de áreas inundáveis. E temos a solução, que a gente agora sai daqui e entra dentro do próprio programa, eu já entro no site do DAEE, que me permite informação sobre o plano de macrodrenagem da região metropolitana, sobre a solução prevista para essa área. Né? Enfim, isso daí eu estou tendo que acelerar um pouco, então, Conrado, vamos continuar para encerrar. Enfim, eu tenho todas as informações também socioeconômicas, de informações sobre o entorno da faixa. Bom, então nós estamos montando um sistema. Esse sistema, obviamente, que ele não vai servir só para gestão de território. Gestão de território é uma atribuição da nossa gerência, fazer gestão de território e meio ambiente. No entanto, essas informações, elas servem para a companhia como um todo. E ela tem que ser corporativa, e essas informações têm que servir para a empresa. Então, o sistema é um sistema que se baseia na interação e cooperação com todas as áreas da companhia. A CPTM existe em cima de um território. E qualquer que sejam as atividades desenvolvidas por suas áreas, elas sempre se relacionam com o território. Qualquer que seja a atribuição formal da área, ela sempre se relaciona e guarda e sistematiza informações sobre o território. Então, nós temos uma situação em que nós temos várias áreas coletando informação, muitas vezes a mesma informação, e às vezes conflitantes. Nós temos, muitas vezes, um desperdício de energia e conflito de informações. Um sistema assim integrado, ele permite o quê? Ele permite que nós reduzamos essa energia, criamos uma sinergia em toda a companhia e um espírito corporativo. Então, a base do sistema é essa. Então, o sistema ele tem... Como é que eu ligo aqui? Legal. Obrigado. Aqui. Tá. Então, o sistema, ele tem a interoperabilidade com sistemas internos, sistemas especialistas, o Apollo, o SICOM, o TCO Estações, que existem dentro da empresa, com dados externos, Emplasa, Datagel, GeoSampa, IBGE. Então, ele permite também essa interação. A interação interna com todas as diretorias da empresa que também alimentam esse sistema, e tudo isso é publicado num portal WebGIS. Né? Esse é o sistema que está se implantando. Ele gera uma série de vantagens para a empresa, que é autenticidade de informações, consumo de informações de sistemas especialistas pré-existentes, informações padronizadas, disponíveis para toda empresa, otimização de recursos e esforços, enfim, uma série de benefícios decorrentes dessa racionalização e desse aprimoramento do sistema de informações. E agilidade na tomada de decisões. Vou encerrar. Nós estamos agora num estágio em que fizemos a sistematização do banco de dados e agora estamos interagindo com a empresa, porque como há necessidade dessa interação, de que as áreas todas da empresa sejam aderentes ao sistema, nós temos agora uma fase, falta ainda 18 meses para a conclusão do projeto, que é aproximar a cada uma das áreas da companhia, para que
esse modelo de dados seja discutido, as suas feições, seus atributos, e que seja aderente a todas as áreas da companhia. Juntamente com isso, um programa de capacitação para todas as áreas, para poder usar a ferramenta, que vai dispor de 10 licenças de ArcGIS, licenças compartilhadas que podem ser usadas até por 10 usuários, portanto, nós viramos dispor de 100 máquinas com a ferramenta para desenvolvimento. Para consulta, web, liberada para todos, mas para desenvolvimento, nós teremos 10 licenças para atender às necessidades da companhia. O nome que foi dado para esse sistema foi Raiz. Raiz não porque Raiz, uma sigla, Relatório Ambiental de Investimento do Zoneamento, não é uma sigla, é Raiz mesmo, raiz do que significa a palavra, pela capilaridade que o sistema tem em penetrar em todo o território da empresa, trazer a informação na forma de alimento, de nutrição, para que o seu corpo possa, sobre ele, produzir os frutos e florescer. Ok. Muito obrigado.